Sadashivasamarambham Shankaracharyamadhyamam Asmadacharyaparyamtam Vande Guru Paramparam. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê, boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Sim? Maravilha. Então, muito bem. Então, hoje teremos uma aula de introdução à essência do conhecimento, que será uma aula de abertura do novo ciclo de estudos que faremos com o texto Tattva-bodha, que é a essência do conhecimento Bodha, né? O conhecimento, na verdade, daquilo que é a verdade do eu. Tá baixo o som? Vê se agora melhorou. Melhorou? Agora tá bom? Maravilha. Ótimo, que bom. Maravilha. Então, Tattva-bodha significa o conhecimento da verdade do eu, daquilo que eu sou, daquilo que é a essência do indivíduo. Nós vimos em nosso primeiro encontro dessa série quem é de fato Shiva. Vimos que Shiva não é uma pessoa que está em algum lugar, ele representa a natureza do próprio indivíduo, aquilo que é a consciência, aquilo que é auspicioso, aquilo que é benéfico. Em nossa aula da semana passada, nós vimos sobre como atravessar os sofrimentos e as dificuldades na vida, e vimos que o meio para isso é tanto o entendimento a respeito de quem somos, como todas as disciplinas que fazem parte desse estilo de vida de yoga, que envolve Karma Yoga, a nossa atitude na hora de realizarmos as nossas ações, envolve Bhakti, que é um entendimento a respeito dessa ordem cósmica, de quem é, de qual é essa visão de Deus, e é a apreciação do divino na forma dessa inteligência que governa todas as coisas, desde nossas funções fisiológicas, da nossa mente, do nosso emocional, assim como de todo o universo à nossa volta. Vimos que a contemplação, a apreciação dessa ordem cósmica é chamado de Bhakti também, e nós temos toda uma série de disciplinas que estão ligadas a Bhakti, que é a devoção, como a oração, o canto de mantras, né, a nossa fé, a nossa conexão com o divino, né, o Kirtan, né, bhajans, que são mantras ali cantados de uma forma com instrumentos. Mas, em essência, Bhakti, ela é essa conexão que vem através de uma apreciação dessa ordem cósmica, de Deus, do qual o universo não está separado. Né? Nós vimos Shiva Nataraja, o Shiva como o grande dançarino, e que essa dança representa a dança da criação, da sustentação, da transformação de todo o universo. E assim como a dança não está separada do dançarino, não tem como a gente desassociar, separar a dança de quem está dançando, diferente de uma pintura, que podemos separar a pintura do pintor, do escultor, que a energia dele está na obra, mas ele é separado. Né? Você não vai, né, lá comprar uma pintura e leva o pintor junto para casa, né? Você leva a pintura dele e, enfim,
talvez possa até levar, né? Mas aí é outra coisa. Mas no caso da dança, não dá para a gente separar. Ele dança, você pega aquela dança e leva a dança com você. Não dá. Porque a dança não é separada do dançarino. Assim como todo esse universo não é separado de Deus. O divino está ali, permeando cada partícula desse universo. Cada punhado de terra, cada gota d'água, cada folha de uma árvore, cada animal, cada ser humano. O divino na forma dessa grande ordem e que governa todo o universo através de todas as leis naturais e imutáveis, como a lei da gravidade. Ela existe, não há o que você faça, né? Você pode criar até algum mecanismo artificial para poder criar uma gravidade zero, mas você não tem como acabar com a lei. Não dá. Você pode usar mecanismos a seu favor, mas todas as leis que governam esse universo, elas são imutáveis. E essa é a visão de Deus dentro dessa tradição. Então vimos que Shiva, Devi, Durga, Mahalakshmi, Saraswati, Vishnu, Krishna, Hanuman, todos representam apenas aspectos do divino que é apenas um. Papéis que o divino representa e atua em todo esse universo. Assim como nós temos vários e vários papéis, podemos atuar como amigo, amiga, professor, aluno, pai, mãe, tio, tia, prima, avô, avó, empregado, empregador, centenas de papéis diferentes, mas todos eles estão ali relacionados à pessoa única que somos. Os papéis não existem separados de você. E nem você, na verdade, é, de fato, esses papéis. O papel é apenas um papel, desempenhado por você dentro de uma relação específica. E da mesma forma, o divino que tem todos os papéis dentro desse universo, e cada uma dessas funções, desses papéis, vai receber um nome e uma forma, para que a gente consiga, através do símbolo e através daquela deidade, a gente consiga se conectar com algo que seja um pouco mais palpável, que não seja algo tão abstrato. Então, essa é a visão do divino, só fazendo uma recapitulação daquilo que a gente já viu, para a gente poder gerar esse contexto desse novo capítulo que iremos entrar hoje e para que a gente possa avançar. Então, Bhakti, Karma Yoga, que é a nossa atitude na hora de realizarmos a ação, que é vivermos uma vida de Dharma, de valores, na hora de realizarmos a ação, a gente tenta fazer o melhor que podemos naquele momento, com aquilo que a gente tem, tentando alinhar as nossas escolhas com o Dharma, com os valores, com aquilo que deve ser feito por mim dentro daquela relação específica. Então, eu tento fazer aquilo que é Dharma, aquilo que deve ser feito. E na hora que eu recebo os frutos das ações, que eu não tenho como controlar, o nosso controle está nas nossas escolhas. Não temos como controlar o resultado. Ele não nos pertence. Podemos controlar, de uma certa forma, a maneira como iremos agir diante de uma situação. O que iremos fazer com aquilo que veio na vida como fruto de nossas ações do passado. Aí temos como realizar ali, como eu vou agir nesse novo momento. Mas aquilo que vem eu não tenho como controlar, porque vem dessa ordem. Ou seja, vem de Ishvara, vem do divino. Não apenas como uma escolha, tá? Que ele vai falar, você é muito bonzinho, vai ganhar presente, você vai para cá, você vai para o céu, você foi muito ruim, você vai para o inferno. Não é um ser, Deus não é uma pessoa dentro dessa visão, tá? Cada um pode pensar como quiser, mas dentro dessa tradição, Deus não é uma pessoa que está ali como se fosse um ser humano superpoderoso, sabe? Que tem as mesmas emoções, fica com raiva, e aí tu não fez o que ele quis, ele manda para o inferno, se você foi bonzinho, ele te manda para um céu. Não é essa a visão de Deus. E sim, aquilo que você faz tem consequências, porque as suas ações interagem com uma ordem, com leis que existem, que são naturais, e dessa interação vem o resultado, como uma consequência, não como um castigo. Então, isso é uma diferença muito grande. Então, essa visão de karma,
original, ela é muito diferente da visão de karma que chega para a gente no Ocidente, que chega com uma carga muito pesada, né, como se fosse um castigo, e é meu karma, né, eu não tenho nada o que fazer, eu fui muito ruim na vida passada, a gente tem essa ideia, né? Mas, na verdade, karma significa somente ação e fruto da ação. E aí, esse fruto, na verdade, são as consequências daquilo que realizamos. E aquilo que realizamos, como vimos no nosso último encontro, ele é fruto do que pensamos, do que sentimos, do que acreditamos. A nossa ação, ela é apenas a ponta ali do iceberg. O que nos motiva a agirmos de uma forma ou de outra é algo que é muito mais profundo, que tem a ver com nossos valores, com nossas crenças, com toda uma estrutura, tanto que, em parte, a gente já traz e, em parte, é desenvolvida ao longo da nossa vida, né, os valores dos nossos pais, do período histórico, do local, né, geográfico que a gente nasce. Tudo isso vão trazer elementos culturais que vão ficar ali, que vão construir a nossa personalidade, nossa estrutura de valores. E isso vai nos motivar a agir de uma forma ou de outra. Então, existe todo um processo aqui por trás, e que nós falamos um pouco disso, né? Aprofundamos, na verdade, um pouco nesse ponto para a gente entender essa questão do sofrimento de nossas feridas. Quando algo toca essa ferida, a gente se torna reativo e a gente vai agindo de uma forma automática, e que todo esse caminho, essa vida de yoga, ela tem como objetivo devolver o protagonismo, né, devolver o protagonismo da nossa vida para nós mesmos, que nós possamos ser os protagonistas de nossa própria vida, agindo com maior presença, com maior consciência e de uma forma deliberada também, não apenas agindo da forma como nossa mente foi programada para agir. Porque o que tem crenças são programas. E esses programas, eles ficam rodando ali meio que no automático. E diante de uma situação, você reage. Você não apenas age com presença, com escolha, na maior parte das vezes. Então, isso é algo muito importante. Então, o objetivo desse estilo de vida de yoga é nos ajudar a compreender melhor o nosso corpo, a nossa mente, como ela funciona, o que acreditamos, o que não, quais são nossas crenças, o que pensamos sobre algo e como nós podemos modificar a realidade que experienciamos ao modificar a forma como vemos, olhamos e pensamos essa realidade, entender as nossas feridas e como que eu posso curar essas feridas, porque sempre que algo toca uma ferida, um gatilho é apertado, eu reajo e eu perco a minha presença, eu perco muitas vezes a minha capacidade de escolha se eu não estou trabalhando isso. Então, como que podemos olhar para tudo isso para que possamos viver uma vida melhor, uma vida mais significativa? Só até aí já é algo fantástico. Se a gente consegue fazer isso na vida, já é algo incrível. A encarnação está ganha, se a gente consegue realmente lidar, entender a mente, modificar, viver uma vida boa, viver alinhado com valores. Isso já é algo incrível, né? Uma vida de Dharma, uma vida em que a gente ganha uma maturidade, uma capacidade de lidar com ela, de não fugir da vida, de não fugir das situações, e sim trazer uma compreensão mais profunda a respeito da vida, dessa ordem cósmica e como estamos inseridos dentro dela. Porém, isso é apenas a metade do caminho. Apenas a metade. Nesse estilo de vida, entra também como um terceiro pilar, que é muito importante, que é a meditação. A meditação que vai nos ajudar a reorganizar nossa mente, nosso emocional, a abrir um espaço para que a gente consiga observar a mente, observar as emoções, lembrando que meditar não é parar de pensar, ou mesmo querer parar de pensar, e achar que vamos entender alguma coisa dessa forma, mais profunda a respeito de quem somos.
Se às vezes você pensando naquilo já não consegue, né? Sem pensar, então, por que queríamos conseguir entender algo de forma mais profunda? Então, o objetivo da meditação não é parar de pensar, ainda que em certos estágios da meditação a gente consiga se desassociar desses pensamentos e perceber algo um pouco mais profundo, algo que é a base de todos os pensamentos. Sabe? E aí, nesse momento, é como se eu não estivesse pensando, mas não é esse o objetivo, ok? O objetivo é a gente olhar, observar esses pensamentos e entender como que eles fluem em nossa mente. Porque os pensamentos, eles funcionam por associação. Então, vem um pensamento, e esse pensamento, como que ele ativa uma memória, e a gente associa ele com uma outra coisa, que vai associar com uma outra, com uma outra, com uma outra, e assim por diante. Sabe? Então, o objetivo seria acalmar a mente. Vamos entender o que isso significa. O que significa acalmar a mente, né? Não é a força, não é a gente tentar apenas acalmar a mente e nem controlar a mente de fato, né? E sim a gente conectar com algo que está além da mente, com um sujeito, com essa testemunha que consegue observar a mente. A mente se torna um problema quando eu estou identificado com ela. Quando eu me identifico com ela, a mente vai andando e me carrega junto, sabe? E aí isso é um grande problema. Porque acalmar a mente é uma grande coisa. E é um dos objetivos também, ok? No primeiro momento, a meditação ela vai ter essa função. O controle do prana, através da respiração, das meditações que fazemos com respiração, ela vai acalmar a mente. Ela vai. Tem respiratório que a gente faz que dá um nocaute na mente e você vai além dela ali sem esforço. Sem esforço, ok? E isso é algo importante também. Mas não é o objetivo maior, o objetivo final. Porque quando você sai daquele estado que você entrou, tudo volta. Essa que é a grande questão. Claro que você vai meditando, você vai ganhando uma capacidade maior de você permanecer um tempo um pouco maior ali num estado de maior tranquilidade, de maior paz, de maior clareza, o que é fantástico, ok? Mas a meditação ela começa a ter um efeito maior, mais duradouro e vai transbordar para a sua vida quando você deixa de apenas querer controlar a mente e passa a observar a mente. Porque quando você passa a observar a mente, você começa a criar uma certa distância entre aquele que observa e aquilo que está sendo observado. Logo, essa distância você vai ganhando uma percepção, uma consciência de que eu sou aquele que observa. Os pensamentos vêm e vão, mas aquele que observa permanece. Logo, se eu posso olhar para alguma coisa, significa que essa coisa não sou eu, de uma forma mais profunda. Você está olhando para o computador, para o celular. Ele não é você. Você está olhando para ele. Você consegue, no carro, olhar para o seu carro. E essa mesma reflexão a gente começa a trazer para algo que está dentro de nós. Porque você consegue fechar os olhos e como que olhar, como que sentir, como que ver, entre aspas, o corpo. Logo, existe alguém por trás que está olhando o corpo. Então, o corpo, apesar de fazer parte daquilo que eu sou, existe algo que é mais profundo do que o corpo, já que o corpo ele vem e vai, ele muda o tempo inteiro. Quando eu passo a observar a mente, é a mesma conclusão, é o mesmo processo que se estabelece. Eu começo a perceber que eu não sou os pensamentos. Eu começo a ter uma certa distância entre aquele que observa e os pensamentos que estão aqui. E como os pensamentos funcionam por associação,
Quando eu passo a observar os pensamentos, sem julgar os pensamentos, sem querer, muitas vezes, modificar o pensamento naquele momento da meditação, eu paro de estimular, eu paro de dar combustível para eles. Porque se eu estou observando, vem um pensamento e ele vai. Vem outro pensamento, ele vai. Se eu estou tentando apenas acalmar a minha mente, não que a gente não vá fazer isso, mas quando eu tento diretamente fazer isso, eu começo a lutar com a mente. E eu começo a trazer mais movimento para ela, porque a mente está de um jeito e eu queria que ela tivesse de outro jeito, e aí eu fico frustrado porque a mente não para de falar e eu queria ficar quieto, e ela começa a pensar um monte de coisa, e coisas que eu não queria pensar, começa a pensar em coisas que são ruins, a construir toda uma história que a gente constrói na nossa mente, sobre vários e vários assuntos. Daqui a pouco a gente está acreditando em uma história que não existe, que é somente criamos dentro de nós, e aí começamos a ficar frustrados, com raiva, tristes, muitas vezes por uma coisa que não existe, que é uma criação mental, uma especulação mental sobre alguma coisa. Né? Você mandou uma mensagem, a pessoa não te respondeu na hora que você achava que deveria. Você já começa a pensar, essa pessoa está fazendo, ela está com raiva de mim, ela ficou chateada, deve ser porque aquele dia eu falei tal coisa, eu não devia ter falado tal coisa. E aí a gente começa a criar todo um burburinho mental que muitas vezes não corresponde com a realidade, sabe? E a mente, ela fica o quê? Mais agitada ainda. Só que imagina tudo isso no momento que você quer meditar. Aí você começa a pensar isso, mas não era para eu estar pensando, era para eu estar quieto. E aí a mente, ela fica mais agitada ainda e você não medita nada, você fica ali lutando contra a sua própria mente. Entendem? Então, por isso que mecanismos mais eficientes da gente meditar, ou ele traz um processo de respiração, porque a mente, ela controla o prana. E o prana, ele também tem um efeito sobre a mente. Ambos estão conectados. O prana vai estar relacionado à nossa respiração. E cada estado ali emocional que estamos, nossa respiração, ela se alterna, ela muda. Se você está com raiva, ninguém fica com raiva. Ai, que raiva que eu estou hoje, né? Não fica. E a pessoa também não fica, como eu estou tranquilo, né? A pessoa respirando aqui em cima, respiração travada, ou com falta de ar, né? O ar que não passa, que não completa. Existe uma associação profunda, fisiológica, de nossos certos estados e frequência cerebral com a nossa respiração. Então, quando a gente altera a respiração, a mente também se altera. Quando a mente se altera, a respiração também vai se alterar. Então, por isso que estágios iniciais da meditação, a gente sempre usa a respiração, de várias formas diferentes. Tanto os pranayamas, de uma forma mais clássica, de você respirar, e como pranayamas que vão ser mais intensos, né? Que vão envolver uma respiração circular e outros movimentos internos que aumentam esse efeito imediato da própria meditação, né? Te permite você mergulhar de uma forma mais profunda num curto período de tempo. Uma forma. A outra forma, através dessa contemplação, da gente observar, e as duas são muito importantes. Nós, na verdade, sempre fazemos as duas meio que ao mesmo tempo. A gente se coloca como um observador para você ir quebrando essa identificação e você ganhar a capacidade de estar presente em meio aos seus pensamentos e emoções. Essa é uma outra conquista incrível, porque a gente não suporta estar na presença de certos pensamentos ou de certos estados emocionais. A gente não consegue, a gente fica incomodado, eu preciso acabar com isso, eu não suporto, eu tenho que me distrair, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que, sei lá, fazer qualquer coisa, arrumar um jeito de fugir daquele estado, porque eu não consigo estar presente diante daquela emoção. Só que quando a gente começa a ganhar essa capacidade que vem através da meditação, que vem através de um questionamento, de um entendimento maior a respeito de nós mesmos e da vida, eu começo a ganhar essa capacidade.
E não apenas ganho essa capacidade, como eu passo a olhar para aquela emoção e ver o que aquela emoção quer me falar. Eu começo a não apenas ver aquela emoção, estar na presença dela, mas eu passo a ter uma empatia com as minhas próprias emoções. Sempre falamos em empatia com o outro, mas é muito importante essa empatia com o nosso estado emocional. Porque cada emoção, ela quer te falar alguma coisa. Cada emoção, ela tem algo para te ensinar. Ela tem algo para te falar. Por que aquela tristeza é tão triste? Por que aquela ansiedade ali está tão ansiosa, ou o medo está tão medroso? Por que aquela raiva está ali tão raivosa? E às vezes, quase sempre, a gente quer só dar um cala-boca nelas, né? Eu quero só sair daquele estado e voltar. Só que aquelas emoções estão ali por algum motivo. Algo não está organizado dentro de você. E aí essas emoções vêm para te falar. A tristeza não deixa você esquecer de você. Ela é importante. Porque às vezes a gente volta toda a nossa energia para fora, para o mundo, e a gente se esquece de nós. Às vezes, voltando para o mundo, até mesmo devido às nossas feridas. Muitas vezes, por exemplo, de aceitação, de autovalorização, e eu passo a voltar para fora querendo dar tudo para os outros, fazer tudo pelos outros, buscando, através disso, ser aceito, ser valorizado, ser amado. Só que não dá certo, a gente sabe disso, sabe? E às vezes a tristeza vem para te ensinar isso, falar, olha, não adianta você fazer tudo isso e se esquecer de você. Porque aquilo que você está querendo que os outros te deem em troca, você não vai ter. E não vai ter de uma forma real. Você precisa encontrar isso dentro de você. Você precisa se amar, você precisa se valorizar, entender o que é isso. O que é você se valorizar? O que é você conseguir ter limites positivos? E a tristeza vem, olha que riqueza. Se a gente consegue ter a maturidade emocional para estar na presença e ouvir o que essas emoções têm a nos dizer. Sabe? É algo muito importante. A raiva, ela tem como plano de fundo uma frustração. Algo não é do jeito que você gostaria. E aí vem a frustração, a gente culpa alguém e fica com raiva. Ou culpa a si mesmo, e vem a raiva. Ela não é um processo primário. Só que, às vezes, a gente quer acabar com a raiva apenas. Mas a raiva está ali para te ajudar também. Ela está te mostrando que tem algo que não está bem. Ou a forma como você está vendo a vida, dando valor demais a algo que não tem esse valor todo, achando que certos desejos são necessidades mais profundas, e aí você sofre com isso, sabe? Ou falando que algo realmente não está bem, que você precisa rever. Sabe? Por que essa frustração está ali? Qual desejo, qual necessidade, vontade não foi suprida? O que você pode fazer com relação a isso? Como você está fazendo? O que você pensa? O que você acredita? Como você pode fazer diferente? Então você começa todo um questionamento para poder entender esse processo. Por que isso é importante para mim? Sabe? Maravilha, Gesiane, que bom. E esse é o objetivo do estudo mesmo. Esse é o objetivo, na verdade, do autoconhecimento. Trazer clareza. E com clareza a gente conseguir se transformar. A gente conseguir transformar aquilo que em nós está fora de lugar. E a gente vai e ajusta. Então a gente começa a ganhar essa maturidade emocional. E olha como nossa vida pode melhorar se a gente consegue fazer isso. Melhora muito. Melhora demais. Sabe? Que bom. Maravilha. Melhora demais. Sabe? E aí a gente para de ver as emoções como se elas fossem doenças, como se em algum momento de nossa jornada, esses são outros mitos, né, do autoconhecimento. Tem vários mitos do autoconhecimento. Que meditar é parar de pensar e que o crescimento, a evolução espiritual te leva
a um local de iluminação em que a mente está sempre ali, inabalável, as emoções sempre... Nossa, você virou uma múmia, deixou de ser humano. Como que a mente não vai ter pensamentos, as emoções não vão acontecer? Não acontece desse jeito. Não há um momento da jornada em que nossa mente, nosso emocional se tornam perfeitos. É uma grande ilusão. Ah, o yogi não pode ter raiva. Não fui eu que criei a raiva e nem você. A raiva faz parte de uma ordem cósmica. Reclama com o Ishvara, né? Fala, Ishvara, né? Claro, devemos aprender a lidar com ela. O problema é se essas emoções estão fora de lugar e você está o tempo todo com raiva de tudo e do mundo. Aí isso é um grande problema. Não que a raiva seja um problema, mas você não está parando para olhar para a sua vida e para aquilo que está por trás da raiva. E por isso você se identifica com ela e fica cego de raiva, né? Esse é o grande problema. Não a raiva, mas a nossa ignorância. A nossa falta de compreensão a respeito de nós mesmos. A nossa falta de... não digo nem de capacidade, mas a nossa... não é falta de capacidade, mas a nossa resistência em olhar para as nossas emoções e para aquilo que está por trás dela. Essa é a melhor palavra. Nós resistimos. Eu não quero ver. Eu quero só ficar bem. É como se fosse assim, né? Um passe de mágica e ficou bem. Fez uma prática, não, vou fazer aquela terapia é fantástica. Eu vou lá, alguém vai fazer alguma coisa e como um passe de mágica, tudo vai ficar bem. Não vai. Pode melhorar, é claro. Você se equilibra, se harmoniza ali. Mas se você não olhar para isso, daqui a pouco está tudo de novo. Se algo não te levar a perceber isso, você continua. Você continua, sabe? Por isso que não são práticas que acontecem de uma forma separada. Por isso que é um estilo de vida. E quando falamos estilo de vida de yoga, muita gente pode pensar, talvez, numa coisa meio fanática, a pessoa está o tempo todo lá, né, com yoga e fazer uma... Não é isso. Né? É tudo isso que nós estamos falando aqui agora. Yoga não é apenas uma prática que a gente faz lá no tapetinho, asana, pranayama. Yoga é muito mais do que isso. Essa prática é muito importante também. Mas yoga é algo muito mais abrangente, porque ele toca como nós vamos viver a nossa vida no nosso dia a dia, que é onde passamos a maior parte do tempo. A prática de yoga é importante, mas ficamos lá durante 1 hora, e as outras 23 horas do dia, o que a gente faz? Sabe? Por isso que o yoga ele tem que transbordar para a nossa vida dessa forma, através de nossas escolhas, nossas ações, nossos valores, nossa capacidade de apreciar essa ordem cósmica, de criar essa conexão profunda e gerar um espaço de meditação para que a gente consiga assimilar as questões da vida, consiga observar a nossa própria mente e, com isso, ela calma. Não porque eu forço os pensamentos a pararem, mas porque, ao observar a mente, sem julgá-la, sem criticá-la naquele momento, tá? Eu não estimulo e nem resisto a esses pensamentos, eles vêm e vão embora. E a arte da meditação maior qual é? Quando a nossa mente se agarra a um pensamento e vai embora junto com ele, a arte da meditação é o quê? Você olhar para onde sua mente foi e com gentileza. E o mais importante, com gentileza, trazer a mente de volta para a sua respiração, para o seu estado de presença, de autocontemplação. E a frustração não deve ser, minha mente foi de novo com o pensamento. Já tantas vezes, não. Você deve olhar e falar, caramba, tantas vezes eu consegui trazer minha mente de volta. Fantástico isso. Esse é o pensamento. O pensamento leva, sua mente vai por aquele assunto e você traz ela de volta. Se alguma coisa está ali tomando muito a sua mente, aí é importante você meditar naquela coisa a princípio. Porque às vezes é algo que você precisa olhar.
E às vezes é importante você aproveitar aquele momento e olhar para aquilo que está te perturbando e tentar ver aquela questão de vários pontos de vista diferentes. Como você vê? Como poderia ser diferente? Como algumas pessoas que você conhece, um professor e tal, um amigo, um pai, uma mãe, um filho, olharia para aquele problema, para aquela questão. E aí você começa a soltar um pouco aquilo que está grudado, aquela visão muito estreita, você começa a expandir a sua percepção e vendo uma mesma questão de vários pontos de vista, até que somente se cansa daquilo, ou ela se libera e aquilo solta e vai embora. Então, você meditar talvez numa questão também é uma possibilidade. E aí vamos ter centenas de milhares de técnicas de meditação. A meditação, ela é um estado mental que a gente entra. Como se fosse uma frequência mental que a mente, ela entra, principalmente ali quando ela consegue atingir um estado de teta. Nós temos as nossas ondas cerebrais, que elas vão desde um estado mais rápidos, né, até estados mais lentos, né, com uma frequência menor. E quando a gente entra nesses estados de meditação, essa frequência ela vai diminuindo. E aí a gente começa a entrar num outro estado, assim como o estado de sonho é um estado de experiência que nós temos. Somente ela começa a sonhar quando ela atinge um certo estado, uma certa frequência. Então, quando você dorme, é outro estado. Então, nós temos vários estados de experiência. E a meditação é um desses estados que a mente entra. Não é apenas parar de pensar. É um estado que a mente ela entra. Através de centenas de milhares de formas diferentes. Tem muitas e muitas técnicas que vão nos levar para um mesmo lugar. E essa meditação, conforme você vai contemplando, observando, você vai criando essa distância maior, e isso te permite, no seu dia a dia, diante de uma situação, um gatilho que é apertado, você consegue ter mais presença. Você consegue ali responder de uma forma mais deliberada, sem apenas reagir, sabe? Estímulo-reação, estímulo-reação, estímulo-reação. Você não tem presença, você não tem um espaço no qual acontece alguma coisa e você consegue ter ali algumas frações de segundos, alguns segundos para responder de uma forma deliberada, com escolha. E é isso que a meditação nos dá. Essa presença para que, diante de uma mesma situação, eu possa deliberar, fazer diferente. E fazendo diferente, o resultado que eu vou ter lá na frente vai ser diferente. Se vem alguma coisa, eu respondo sempre da mesma forma, achando que eu sou assim, você vai ter sempre o mesmo resultado. Entende? Isso é uma ótima desculpa. Não, eu tenho quantos anos? Eu sou assim, nasci assim. Minha mãe era assim, eu não vou mudar. Você não é uma pedra, e até uma pedra muda, se entalha, ela com o tempo muda, né? Sempre é tempo. Isso, na verdade, são desculpas que nossa mente encontra para botar um ponto final e falar, eu não tenho culpa, eu não posso fazer nada, é assim mesmo. Até mesmo pela frustração, e se eu tentar e não conseguir? Aí eu vou me sentir pior ainda. É melhor eu achar que eu sou assim mesmo, não tem jeito, que aí pronto. Está resolvido, não é culpa minha, eu nasci assim, é assim mesmo. Só que as coisas não são desse jeito. E não devemos deixar a mente dar esse tipo de desculpa. Que o corpo pode ter idade, mas a nossa alma, ela é eterna. O ser é eterno. Esse corpo vem e vai. É um piscar de olhos dentro de uma existência maior do qual fazemos parte. Sabe? Basta é querer. Querer olhar. E às vezes é doído. E é por isso que a gente, às vezes, coloca um ponto final achando que as coisas são assim, não tem jeito. Porque precisa ter coragem para olhar. Sabe? Para olhar e para lidar com certas questões internas que às vezes estão ali, olha, há muito tempo. Mas ninguém precisa fazer isso sozinho. Essa é a boa notícia. Né? Quando temos uma orientação, um direcionamento,
as coisas se tornam muito mais fáceis. Quando estamos em grupo, né, em sanga, as coisas se tornam muito mais fáceis. Quando ganhamos ferramentas para fazer algo, as coisas se tornam muito mais fáceis. Às vezes a gente pensa, nossa, mas eu já tentei tanto. Mas às vezes você está tentando desaparafusar um parafuso com a mão, sem nenhuma ferramenta. Já me machuquei tanto tentando lidar com isso, mas porque você não tinha ferramenta. Se eu te der uma chave de fenda ou até mesmo uma parafusadeira elétrica, aquilo vai sair de uma forma muito mais fácil. Com a mão realmente difícil, você vai se machucar e provavelmente não vai conseguir tirar o parafuso. Mas tendo uma forma, tendo ferramentas para isso, se torna muito mais fácil. Então, quando a gente olha para todo esse processo, nossa vida se transforma de uma forma muito profunda. Mas ainda não acaba por aí. Não acaba aí, né? E essa próxima etapa, que é de fato o assunto daquilo que será a novidade do que iremos falar hoje. Tá? Eu estava contextualizando vocês, relembrando, e também para quem não assistiu às outras aulas, para poder entender um pouco mais esse processo. Então, tudo aquilo que falamos faz parte desse estilo de vida de yoga, que o objetivo é gerar uma maturidade mental e emocional para a gente conseguir lidar com a vida de uma forma melhor e viver bem, muito bem. Porém, tem a última peça desse quebra-cabeça, e talvez uma das mais importantes, que é, ok, eu entendi o corpo, eu entendi um pouco a minha mente, minhas feridas, minhas crenças. Estou vivendo uma vida de Dharma, estou tendo ali uma apreciação, conseguindo viver melhor, compreender o que eu sinto, por que eu sinto. Mas, quem de fato eu sou por trás de tudo isso? Porque, ainda que a vida melhore muito, prospere muito, em vários sentidos, existe um sentimento de uma certa incompletude, um sentimento de que, sabe, parece que me falta alguma coisa, que ele permanece, muitas vezes, sabe? E aí vem Vedanta. Vedanta, ele significa aquilo que está no final dos Vedas. Veda significa conhecimento. Que conhecimento é esse? Esse foi um conhecimento que foi recebido pelos rishis. Rishi significa aquele que vê. Então, eram sábios videntes que encarnaram também com esse propósito de revelar esse conhecimento, que é dito que é um conhecimento eterno, que ele está com a própria manifestação, que ele vem com a própria criação. E de tempos em tempos, de eras em eras, esse conhecimento se perde, né? Tudo se renova e aí outras pessoas se manifestam para trazer esse conhecimento de volta. E é um conhecimento que não foi escrito por ninguém, não tem uma autoria. Ele foi um conhecimento revelado. Não foi um conhecimento também apenas mediúnico, né, em que a pessoa ali psicografa algo ou recebe apenas algo. É uma revelação mais profunda de sábios que ouviram esse conhecimento. Esse é um conhecimento que deve ser ouvido. Ouvido. E da mesma forma como eles ouviram esse conhecimento, muitos seres, não foram um ou dois, foram vários, esse conhecimento passou a ser passado. Eles começaram a passar esse conhecimento adiante. E esse conhecimento, ele é um conhecimento enorme, vastíssimo, muito vasto. Muito mesmo. E ele fala sobre muitas e muitas coisas. Então, a astrologia surgiu desse conhecimento, a matemática surgiu desse conhecimento, a astronomia, inúmeras
áreas de conhecimento tiveram ali a origem nesses Vedas. A música, ela surge também dos Vedas. E muitas áreas de conhecimento. Porém, no final desses Vedas, há uma parte mais importante. 2/3 do Veda, ele vai falar desse estilo de vida, de Dharma, valores, vai falar sobre todas as áreas da vida, meditações, cantos, mantras, orações, rituais, fala de muitas coisas. Porém, a última parte deles, ela fala somente do autoconhecimento. Ela apenas aponta para quem é esse ser, essa testemunha que consegue observar a vida, observar o corpo, a mente, as emoções. O que é isso que existe em mim que não muda? Enquanto todas as coisas nesse universo são impermanentes. O que é isso? E esse conhecimento, ele aponta para isso. Vedanta não é uma filosofia, não é uma especulação sobre Deus, sobre a vida, sobre o universo. Ele é um meio de conhecimento para algo que você já é. Não para algo que você vai se tornar algum dia. Então, dentro dessa visão de Vedanta, o autoconhecimento, de fato, é um entendimento claro a respeito de quem você é, de quem você já é. E o mais, esse conhecimento ele fala algo que é até um pouco contraintuitivo a princípio, tá? Ele fala que a felicidade, a completude que estamos buscando na vida, através de todas as nossas buscas, se você olhar para você hoje, para o que você está fazendo, o que você está buscando na sua vida, você verá que o que você quer é se sentir bem com você mesmo. Você quer se sentir completo. Você quer se sentir satisfeito. Você quer amor. Estar nesse local em que eu não me sinto carente, eu não me sinto que me falta nada. Essa é a sua busca. Qualquer coisa que você queira na sua vida, você quer porque você está em busca de uma satisfação, de uma felicidade. Seja se sua busca é um relacionamento novo, uma casa nova, um emprego novo, uma atividade nova, a espiritualidade, o autoconhecimento, não importa. Você está buscando isso, se você for sincero com você e for olhando, mas o que eu quero com isso? Mas por que eu quero isso? Mas por quê? E for aprofundando, você vai ver que você quer estar bem. Bem com você mesmo. E esse bem, essa completude, a gente acaba projetando ela nas situações, nos objetos, nas relações. E a gente começa a acreditar, eu vou ser feliz, eu vou estar bem quando tal coisa acontecer. Quando eu tiver aquela promoção, quando eu encontrar minha alma gêmea, quando eu fizer isso, ou fizer aquilo, ou conquistar tal coisa ou tal coisa. Só que, se você for sincero com você, quantas coisas bonitas e belas e importantes você já não conquistou na sua vida? A gente olha aqui, não tem nenhuma criança aqui. Olha para a sua vida hoje. Quantas coisas você já conquistou e já fez? Mas esse sentimento, ele continua. Em algum grau. Continua a nossa busca por uma felicidade, por uma satisfação maior, por uma completude. Por mais que a gente já tenha conquistado, realizado inúmeras coisas na vida. Então, apesar dos desejos serem importantes também, de nossas conquistas e realizações serem importantes, Vedanta não está em nenhum momento criticando ou falando que você não deve realizar nada, nem buscar nada.
Você tem escolhas, e tem dois estilos de vida que são igualmente válidos, que está na Gita, que está em toda a tradição védica, que é o estilo de vida de renúncia, aquela pessoa que abandona o mundo, sua relação com o mundo, e vai apenas se dedicar ao estudo, ao autoconhecimento, e aquele que vai estar buscando o autoconhecimento e vai estar no mundo, ali com responsabilidades e papéis sociais, trabalhando com família, enfim. O que faz diferença é o conhecimento, não é o estilo de vida. E muitas vezes o estilo de vida de Karma Yoga, que é o estilo de vida no qual a gente não somos monges, né? Às vezes ele traz mais possibilidade de transformação porque você tem que lidar com muitos desafios. E se você faz isso da forma correta, você consegue avançar e ganhar uma maturidade, às vezes, mais rápida. Mas nenhum caminho é melhor do que o outro. Fala de estilos de vida, de natureza de pessoas diferentes. Mas o que faz, de fato, a diferença é o conhecimento. A pessoa pode ter um voto de renúncia e não ter o conhecimento. Só está ali, vivendo, e na Índia você tem muito, né? Pessoas que estão ali, as pessoas ajudam, e assim, muitos ficam até, não é, enfim, a gente vê muito, né? Não estou querendo aqui trazer um julgamento, né? Mas você passa lá durante o dia, a pessoa está lá sentada pedindo, né, ajuda e tal. Aí passa de tarde, a pessoa está lá. De noite, a pessoa está lá. Aí vai dormir. No dia seguinte, a mesma coisa. É um mendigo espiritual, né? Com uma roupa laranja. Mas não está ali, né, se dedicando ao estudo, ao conhecimento, a fazer um bem maior para aquela sociedade. Está ali, na vida dele. E está tudo bem, está tudo certo também. Mas só para a gente entender que o que faz de fato a diferença é o conhecimento. Não é se a pessoa renunciou a tudo ou se ela vive uma vida familiar, casado e tal. Né? Porque a gente tem uma ideia, um estereótipo espiritual, muitas vezes que não corresponde com a realidade. Sabe? A gente traz apenas uma imagem que, como aquilo sendo, né, o grau maior, mas o que faz diferença de fato é o conhecimento. E esse conhecimento, ele aponta para isso. Ele fala que essa felicidade, essa satisfação que você está buscando, ela já é você. Ela não é algo que você vai alcançar, né, fazendo muitas práticas e tal, você vai subindo, tipo uma montanha e chega no topo da montanha. Não tem topo da montanha. Sabe? É muito mais como você surfar, sabe? Você vai ali, aí cai, aí levanta, aí pega outra onda e vai. É um fluxo contínuo. Não tem um topo. O que a gente ganha é uma maturidade que vai nos capacitar a perceber, a entender aquilo que já é a nossa própria natureza. Aquilo no qual o Vedanta vai apontar. Então, Vedanta é esse meio de conhecimento que, através de palavras e através do questionamento, ele vai apontar para aquilo que é você e você não sabe. De modo que você consiga perceber quem você já é. Por isso que é iluminação. Se você ilumina seu ambiente, ela não cria um ambiente novo. Né? Se está com a luz apagada, está uma bagunça. Aí tu acende a luz, está tudo arrumado, brilhando. Não. Iluminação tu joga a luz, ela revela o que está ali. Esse é o termo. Luz significa consciência. E essa consciência, na verdade, que revela todas as coisas, é aquilo que é você. E o objetivo desse texto, ele é um texto como se fosse uma porta de entrada também para o estudo de Vedanta. É um texto que é muito importante, tanto para aqueles que já estudam Vedanta, ainda não estudaram esse texto, como para aqueles que nunca tiveram nenhum contato com esse conhecimento. Ele é uma porta de entrada porque ele explica ali, em detalhes, muitos dos termos que são utilizados e explica ali o que significa cada coisa. O que é isso? O que é o eu? O que é o não eu? Por que disso? Por que daquilo? Então ele vai
explicando ali de uma forma muito detalhada, dando essa base maior para que esse entendimento se processe. Para que você consiga perceber, compreender a consciência que é você e que não muda. Essa consciência que na meditação você vai observando as coisas, observando aquilo que muda. Até que um momento você vai entender que nós temos vários estados de experiência que mudam o tempo inteiro, mas existe uma base que permanece, enquanto tudo muda. Então, você está aqui acordado, você é consciente de tudo aquilo, não de tudo, né, mas você está consciente das coisas que estão à sua volta. Você consegue interagir com elas, consciente de todo esse universo mais grosseiro, entre aspas, universo material. Quando você dorme, esse universo, o seu corpo dorme, mas a consciência continua lá, brilhando, e vai revelar para você todo um universo de sonho, um universo sutil, criado pela sua própria mente. Ah, professor, mas às vezes não é um sonho, às vezes eu sinto que é muito real, que eu estou ali projetado fora do meu corpo. Tudo bem, você está sendo consciente dessa experiência, a consciência está lá. Seja uma projeção astral, seja algo que você está percebendo ali, sendo criado pela sua mente, a consciência está ali brilhando. E quando você entra num estado de sono profundo, em que não tem universo material, não tem sonhos, não tem ego, não tem desejo, não tem nada, você está somente ali e está bem. Essa é uma grande experiência que é muito avaliada, questionada ali em Vedanta, porque é incrível, a gente coloca, projetamos nossa felicidade para tantas coisas, e às vezes você está ali, sem nada, e está bem, num estado profundo de sono. Por isso que às vezes estamos com problemas e queremos tanto dormir. Toma remédio para dormir, a pessoa fica ali deprimida, quer dormir muito, 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 porque quando ela dorme, entra nesse estado, não tem papel nenhum. Se não tem nenhum papel, se não tem ego, não tem mente, não tem nenhum papel que você esteja desempenhando, todos os nossos problemas não são nossos, são dos papéis que desempenhamos. Você está bem. E ainda que durante a experiência seja uma ignorância total, quando você sai dela, você é capaz de falar, nossa, eu estava dormindo profundamente tão bem. Estava dormindo fundo. Como é que você sabe? Porque tinha presença lá. Então, essa presença que está o tempo todo, essa consciência, é aquilo que Vedanta aponta. Isso que não muda, que é considerado como sendo verdade dentro de Vedanta. Não algo arrogante, porque parece, nossa, a verdade do eu, o que Vedanta está falando? Que é dono da verdade? Como é que é isso? Não, mas não é a verdade de uma crença, a verdade de uma religião ou da outra religião. A verdade, para Vedanta, e o que é apontado, e essa palavra é utilizada para descrever, é aquilo que não muda. Porque se algo ora está presente e ora não está, não deve ser aquilo que eu sou de uma forma mais profunda. Porque senão, quando aquilo não estiver presente, era para eu não estar presente também. Mas eu continuo. A experiência muda. Mas aquele que experiencia, permanece. Então, logo, Vedanta, ele faz todo um questionamento avaliando ali, questionando e explorando cada um desses detalhes para que a gente consiga perceber aquilo que é imutável. Enquanto tudo se transforma, eu ter consciência e entender que existe algo que permanece. E aquilo que não muda, enquanto tudo muda, deve ser de fato a minha própria natureza. Porque ela permanece, enquanto todas as coisas se transformam.
As emoções vêm e vão, o corpo vem e vai, a mente nem se fala, as experiências. Mas aquele que está por trás da experiência, esse permanece. E essa consciência que permanece, que é chamado de Atma, que vai ser traduzido como eu, como aquilo que de fato eu sou. Essa consciência que não é a consciência de alguma coisa. Por exemplo, a gente fala, nossa, você precisa ser mais consciente. Às vezes a pessoa está, sei lá, jogando lixo na rua, a pessoa está ali jogando coisas na natureza que podem, né, agindo ali de uma forma irresponsável. Nossa, precisa ser mais consciente. O que a pessoa quer dizer com isso? Que a pessoa precisa ter ali, levar em consideração, ela precisa ter um olhar ali, uma compreensão sobre aquela questão, sobre o meio ambiente, sobre os animais, sobre inúmeras coisas. Mas não é essa consciência. Ok? Por isso que em Vedanta, as palavras, elas têm uma importância muito grande. E a gente sempre utiliza palavras, muitas vezes, em sânscrito, porque nós já temos um próprio entendimento sobre o significado que certas palavras têm para a gente, que é um significado muitas vezes pessoal ou cultural, mas não diz respeito àquele significado dentro de Vedanta. Entende? Então, por isso que usamos algumas palavras em sânscrito para a gente conseguir entender aquela palavra, o que ela quer dizer, e a partir daí a gente fica com o entendimento correto. Para aquilo que o professor está falando e aquilo que o aluno está ouvindo esteja no mesmo nível. No sentido de que o que está sendo transmitido, o outro está entendendo. Porque ele está entendendo o significado daquelas palavras. E essas palavras, elas vão apontando para esse lugar, que não muda. Logo, quando eu descubro algo que não muda em mim, algo que já é pleno por sua própria natureza, isso transforma a nossa vida. Porque isso começa a tirar o tapete de muitas coisas, de uma ideia equivocada que temos sobre nós mesmos, que eu sou menos que o outro é mais importante, que eu não tenho valor. Você vai entendendo que essa consciência, na verdade, ela é uma única consciência. É feito o oceano e as ondas. Você tem o oceano inteiro e você tem a onda. E aí aquela onda, que é uma marolinha, ela fica ali deprimida, fala, nossa, olha só aquelas ondas gigantes. Estão lá, eu estou aqui, essa marolinha sem importância, ninguém nem me vê, nem me sente. Enquanto tem outras ondas lá enormes. Mas quando ela passa a buscar o autoconhecimento, ela encontra o mestre onda lá, e aí esse mestre onda revela para essa marolinha que, na verdade, ela é água. A natureza dela é água. E sendo água, ela é da mesma natureza do que o oceano inteiro, do que todas as demais ondas. Que aquele estado de onda é apenas passageiro. Que aquilo que ela é da natureza de todo o oceano. E a gente descobre que, na verdade, aquilo que eu sou, que é essa consciência, na verdade, é a mesma consciência de todos os seres. E não apenas de todos os seres. Essa consciência é Íshvara, é o divino, que é a minha própria natureza também. E aí eu descubro que, na verdade, a dualidade, ela é apenas aparente. Feita a dualidade da onda e do oceano. Aparentemente, parece que são duas coisas. Mas quando você investiga e questiona, você vê que a onda é água, o oceano é água. E é a mesma água. Não estão separados. Não dá para tirar a onda do oceano. E é para esse lugar que Vedanta nos aponta. É para esse local. Para esse entendimento e essa percepção dessa base.
da descoberta dessa plenitude, desse divino no meu próprio coração. E uma vez que você começa a entender isso, para onde vai todo o orgulho? Para onde vai um medo maior? Para onde vai a arrogância? Para onde vai desejos desmedidos, né? Ali tomados de ignorância, achando que eu vou encontrar uma satisfação em alguma coisa? Você começa a se estabelecer em seu próprio coração e a entender algo muito fundamental, que é o objetivo maior da vida. Esse entendimento mais profundo a respeito de quem eu sou. E essa descoberta dessa plenitude, da satisfação e do amor do divino como sendo a minha própria natureza. E é para esse lugar que Vedanta aponta e que esse novo texto que iremos entrar, ele irá apontar. Esse é um texto muito bonito, que é Tattvabodha. Então o nome dele é o conhecimento da verdade. De qual verdade? Dessa verdade que falamos agora. Não da verdade de alguma filosofia ou religião, e sim da verdade do eu, daquilo que é imutável, daquilo que é você, que sempre foi e sempre será. E ao longo do texto ele vai elaborando, ele vai falando sobre inúmeras questões, vai investigando, né, os estados de experiência, os nossos corpos, nossas identificações, quais são as qualificações importantes, né? Fala sobre esse estilo de vida. Então ele vai apontando ali, dando uma base firme para que todo esse conhecimento ele floresça em você. Então esse texto ele é atribuído a Shankaracharya. Não sabemos ao certo se é mesmo de Shankaracharya ou não, mas é atribuído a ele. Se não for dele, foi de algum aluno, algum discípulo ali que, ao longo do tempo, pegou aquele conhecimento todo, organizou e falou, esse conhecimento não é meu, eu não posso ali assinar como sendo meu. E aí, colocou o nome do mestre, né? Ou pode ser mesmo de Shankara, não sabemos, mas também não é o mais importante, né? Mas Shankaracharya foi um grande mestre, nossa linhagem é uma linhagem de Shankaracharya, no momento em que toda essa tradição e esse conhecimento, dessa forma, né, mais profunda, estava se perdendo, e os conceitos estavam todos trocados, os valores invertidos, ninguém mais estava ali com uma clareza a respeito do que esse conhecimento quer apontar. Ele veio e resgatou essa tradição, desde muito novo. Desde muito novo, ele tem uma história muito bonita, e tem até um filme sobre Shankaracharya, você consegue no YouTube, traduzido, sobre a história dele, é muito bonito, né? E ele toma sannyasa, esse voto de renúncia muito novo mesmo, e para você ver, ele vive só até os 33 anos. E foi um grande mestre que escreveu comentários sobre as Upanishads. Então, Vedanta, na verdade, aquilo que está no final dos Vedas são as Upanishads. E as Upanishads são esse conhecimento que aponta para esse lugar. Ele é chamado de Upanishad. E por as Upanishads estarem no final dos Vedas, é chamado de Vedanta. Vedanam Antaha, aquilo que está no final dos Vedas, que são as Upanishads, que é esse conhecimento. Então ele escreve comentários sobre essas Upanishads, ele escreve centenas de textos de devoção, stotrams, né, ali, hinos devocionais, e escreve muitos textos auxiliares, sendo esse Tattvabodha um deles. E um dos mais importantes, que traz essa base para que a gente compreenda esse conhecimento e esse ensinamento. Então a partir na próxima semana, na verdade, vai ser quarta-feira de cinzas, né? Então, na outra quarta-feira, nós daremos continuidade agora e vamos estudar todo o texto. A gente estuda direto ali do sânscrito e vamos ali traduzindo palavra por palavra, entendendo o que ela quer dizer, da mesma forma como esse conhecimento ele é transmitido há milhares de anos, né? Esse conhecimento, ele é um conhecimento que a gente consegue
assimilar e entender de uma forma diferente de todos os demais conhecimentos. Porque qualquer outro conhecimento que a gente tenha sempre é sobre um objeto, sobre alguma coisa. Você vai estudar química, física, matemática, psicologia, você vai entender a mente, as emoções, o corpo. Você sempre está estudando sobre algo separado. Esse conhecimento, ele aponta para algo que não pode ser conhecido. Não da forma como conhecemos outras coisas. Porque se você fala que eu vou conhecer o eu, quem está conhecendo quem? Que eu que está conhecendo o outro eu? Não fecha a equação. Seria você tentar olhar para os seus olhos diretamente. Não dá, ainda que você tente. Porque você vê através deles. Tudo aquilo que você vê não são seus olhos. Você não consegue olhar para seus próprios olhos. A não ser através de um reflexo. Mas diretamente, não. Você vê ele refletido. Porque você vê através deles. Então, o sujeito é esse que você não pode olhar diretamente. Porque você olha através dele, é aquilo que é você. Então, o conhecimento ele se dá de uma forma diferente, não da forma como estudamos outras coisas. E é por isso que esse conhecimento você não consegue estudar sozinho. Porque ou você não vai entender nada, no melhor dos casos, e no pior deles você lê e acha que entendeu. E aí é pior. Esse não é um conhecimento que a gente consegue entender sozinho. É necessário um método, que envolve esse conhecimento da forma como foi ouvido lá atrás. É dito que esse conhecimento ele começa lá com Shiva na forma do primeiro mestre, até o mantra, esse canto que a gente inicia, né? Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Ele fala, eu reverencio todo esse paramparam, toda essa tradição que começa lá com Sadashiva, com Shiva na forma do primeiro mestre, vai sendo passado de um para o outro, tem no meio do caminho Shankaracharya, e aí esse conhecimento continua dentro de uma tradição oral, viva, até o meu mestre. E eu reverencio toda essa tradição. E todo esse conhecimento que agora está chegando até mim através da boca de um professor. Então, é um conhecimento que a gente precisa ouvir, porque não são apenas as palavras, mas é aquilo que está para além das palavras. É para algo que as palavras não chegam lá. E sim, é todo o contexto que é gerado, toda a metodologia que é utilizada de um professor, contexto, um professor ligado a uma tradição, né? Então, nós estamos ligados à tradição de Swami Dayananda Saraswati, né? Minha professora é a professora Glória Di, que estudou com Swami Dayananda, que estudou com Swami Chinmayananda, que estudou com Swami Tapovan, que estudou com o mestre dele, vai assim até Shankara, de Shankara até Shiva. E esse conhecimento vem sendo passado de um para o outro. E quem estiver nesse momento, né, sentir no coração que é o seu momento de receber também esse conhecimento, essa é uma ótima oportunidade e será muito bem-vindo, né, para receber esse conhecimento que é tão transformador e tão incrível e que nos ajuda a viver melhor, né, e ter uma compreensão profunda a respeito de nós mesmos. Então, quem quiser participar será muito bem-vindo, ok? Esse conhecimento e esse estudo de Vedanta, ele faz parte também, né, de nossa comunidade védica, ela faz parte desse conhecimento, do estudo de Vedanta. Muitas pessoas perguntam, né, que às vezes não entendem, mas qual a diferença do estudo de Vedanta e da comunidade védica? Porque temos as duas coisas, né? O estudo de Vedanta, ele engloba a comunidade. A comunidade é onde a gente vive essa vida de yoga. Então, através dos festivais, de meditações, de práticas semanais, né, de meditação, de vários e vários estudos, temos aquele protocolo, né, de 21 dias que nos ajuda a instalar essa vida de yoga
estudo de mantras, enfim, tem todo um contexto ali que nos ajuda a viver essa vida de yoga e ter essa compreensão de tudo aquilo que eu falei. E em Vedanta, além desse processo todo que faz parte, não dá para separar, nós temos as aulas como estamos tendo aqui agora. Então temos uma aula semanal, aí temos um estudo mais aprofundado de mantra, uma introdução ao sânscrito, uma introdução para quem deseja as pujas, aos rituais védicos, enfim, aí tem todo um aprofundamento junto com o estudo dos textos que fazemos em conjunto com toda a comunidade. Porém, é possível também a pessoa participar só da comunidade, se não for o momento dela de aprofundar nesse estudo. E aí ela vai passar ali ao longo do ano inteiro, ao longo dos vários festivais, cada festival a gente trabalha uma energia diferente, vamos trazendo mantras, simbolismos, enfim, e uma série de conhecimentos e vamos ao longo do ano vivendo, né, tendo essa base, esse suporte juntos, né, vivendo essa vida de yoga para que essas transformações que não são fáceis se estabeleçam, para que esse conhecimento ele seja ali assimilado e a gente consiga, de fato, ter essa transformação, esse entendimento. Então, alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Ficou claro isso para vocês? Deu para entender? Sim? E alguém quer perguntar alguma coisa? Comentar algo? Alguma dúvida? Tanto sobre o estudo, a comunidade, sobre tudo aquilo que nós falamos. Fez sentido tudo isso para vocês? Aí quem quiser participar, é só me mandar uma mensagem no privado que eu mando o link, tá? A aula vai ficar disponível por mais alguns dias, sim. Tá? A aula anterior, ela está disponível. Deixa eu até mandar o link para vocês aqui. Para quem não assistiu o anterior, ainda dá tempo de assistir. E essas aulas ficam por um tempo maior na nossa comunidade védica disponível, né? Então temos aqui adwaitavedanta.com.br. Então, nesse link você consegue fazer a inscrição, tá? Tá aqui adwaitavedanta.com.br e da comunidade vai ser o mesmo /sadhana 360. Aí esse estudo de Vedanta, a comunidade já faz parte dele também. Mas é possível você participar também só da comunidade se você desejar. E amanhã, vamos ter de manhã a nossa última meditação em Shiva, em preparação para o Mahashivaratri, que será na noite de domingo. Tá? Vai cair nesse período de carnaval. Nós vamos estar com o retiro aqui no ashram, mas o site está errado? Vamos ver. Adwaita, Vedanta, acho que não. Deixa eu tentar abrir aqui. Ah, tá. Dueita não, é Adwaita. Agora sim, ó, obrigado. Adwaita e o outro é /sadhana 360. Pronto. Tá aí. E aí, na noite de domingo, vamos ter o Mahashivaratri e ele vai ser transmitido na comunidade. Tá? Então, quem quiser participar, é só... Quem não está fazendo parte da comunidade, é só entrar. E aí vai ser de 6 às 10. Aí vai ser ao vivo aqui com o pessoal que estiver no retiro durante esse período e vamos transmitir também pelo Zoom. Ok?
Mais alguma pergunta que alguém queira fazer? Querem perguntar mais alguma coisa? Fez sentido aí para vocês? Sim? Maravilha. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Tat Sat. Então, maravilha. Uma ótima noite a todos. E amanhã de manhã, 6h40, nossa meditação. E eu mando o link para vocês. Ok? Om Tat Sat.